Nós vamos falar de um tema: em que tempo você vive? Cronos ou Kairos? Esse é o tema de hoje. Em que tempo você vive? Cronos ou Kairos? Nós vamos ler já Eclesiastes capítulo 3, mas primeiramente eu quero fazer uma oração com você, aí na sua casa, onde você estiver assistindo, né, nossa reunião de crescimento espiritual, junto com a sua família, na sua casa, que você possa estar também orando em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e lhe pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Senhor. O Senhor já direcionou este culto em adoração, em louvor, e eu lhe peço que o Senhor também o conduza através da Tua palavra, porque o Senhor é quem dá a palavra, o Senhor é a própria palavra. Que o Senhor venha se revelar aos Teus filhos, venha dar entendimento, esclarecimento, para que eles possam receber a palavra no coração, Senhor, e serem transformados. Eu lhe peço, ó Deus, que qualquer tipo de barreira, impedimentos, bloqueios, sejam eles espirituais, humanos, diabólicos, que saiam em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no profundo do nosso coração, e meu Deus, nos dar entendimento e revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura de Eclesiastes capítulo 3, diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. E assim o tema vai continuando. Então, queridos, nós vamos falar um pouco sobre o tempo. Mas para começarmos a falar sobre isso, vamos falar sobre as diferenças, como o tempo pode ser percebido. Nós, aqui na Terra, seres humanos, né, os meros mortais, nós estamos debaixo de um governo de tempo que é chamado Cronos. Né? O termo em grego é Cronos, que é o tempo como nós conhecemos. Minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e assim por diante. Né? Então nós conhecemos o tempo, nós estamos dentro desse sistema de tempo. Nós nos programamos, nós pensamos, nos organizamos de certa forma, baseados nesse tipo de tempo. Então, domingo faremos isso, segunda-feira faremos aquilo, daqui uma semana, daqui um mês, né? E assim nós vamos organizando a nossa vida. O tempo, de uma forma, usado de forma correta, ele é muito positivo. Mas eu quero falar com vocês hoje, porque de um outro ponto sobre o tempo. Como as pessoas veem o tempo na questão das coisas espirituais. E para isso eu quero usar outra palavra. Né? É um termo do grego também, que é kairos. Kairos quer dizer o tempo oportuno, ou o tempo certo. E ele é utilizado para falar sobre o tempo de Deus. Ele não está escrito assim na Bíblia, né? Mas ele é utilizado para explicar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa cronologia, não é na minha hora, no meu tempo, é tal dia, tal hora. É o tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo oportuno. Aqui nós lemos um texto que diz que há tempo para tudo. Né? Muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso, e nos tornamos, vou usar um termo aqui, escravos do tempo. Como assim? Nós vivemos numa época, tirando a pandemia, né? Numa época em que o tempo estava muito acelerado, no sentido de as pessoas terem muitas coisas para fazer. E quando você vai conversar com alguém, você fala: olha, precisa disso, precisa orar, precisa buscar a Deus, precisa ter tempo para a palavra, um tempo para o devocional. Alguém diz: pastor, eu não tenho tempo. Aí a pessoa olha para a gente e fala assim: eu não posso, viu, pastor, porque eu trabalho.
E eu vou usar um termo do meu amigo pastor Sidney, e nós não trabalhamos não, né? Porque o conceito da pessoa é que nós pastores podemos fazer isso, mas irmãos, independente do nosso trabalho, a gente tem que ter a nossa vida particular com Deus, como qualquer crente, como qualquer cristão, nós temos que ter uma vida com Deus, né? Um preparo, uma leitura bíblica, porque isso é a nossa base, né? Qualquer crente precisa ter isso. Então, essa ditadura do tempo, essa escravidão do tempo, tem feito com que muitas pessoas não tenham intimidade com Deus, primeiro ponto. E segundo ponto, não sabem como lidar na questão de tempo sobre a ação de Deus nas nossas vidas. Ah, Deus está demorando, porque Deus não me atende. Eu já pedi, eu já orei, eu já fui à igreja, eu pedi para o pastor orar, eu pedi para o missionário orar, eu pedi para o bispo orar, eu pedi para o apóstolo orar, eu fui lá no ciclo de oração, pedi para as irmãs me ungir, botar a mão na minha cabeça, né? Enfim, mas parece que Deus não está atendendo. Será que Deus está ouvindo? Será que não chegou o tempo de Deus? A gente fica impaciente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem o tempo dele, e nós precisamos aprender a lidar com isso. O mundo de hoje é o mundo do fast food. O que é fast food? É a comida rápida, comida pronta. Quando você chega numa lanchonete de fast food e você fala assim, eu quero aquele lanche ali, eu quero aquele... Quando você fala eu quero aquele lanche, na verdade ele já está pronto lá dentro. Ele não vai lá fazer o lanche ainda, ele já está pronto, ele só pega ali e dá para você, para ser rápido. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser pronto. É o tal do self-service, a comida já está pronta. Antigamente, você ia a um restaurante e você pedia uma comida, escolhia no cardápio, ainda tem restaurante assim, né? Mas são poucos. E aí a pessoa ia preparar a sua comida, né? Era demorado, você ficava lá um tempão. Hoje não, a pessoa chega, já quer lá montar o seu prato e comer rápido. Quero tal coisa, eu ligo e o cara tem que chegar rápido, né? O cara da moto, coitado, tem que se matar na moto, que tem que chegar rápido o negócio. Tudo rápido, tudo no meu tempo, tudo do meu jeito. Eu quero para ontem, não quero para hoje, eu quero para ontem isso, né? A pressão no trabalho. E às vezes nós trazemos isso para a realidade espiritual. E esperamos que Deus seja o nosso motoboy espiritual. Eu quero alguma coisa, né? Deus tem que preparar rápido e tem que mandar um anjo, um motoboy, vir bem rápido. Não pode atrasar com o meu pedido, com a minha bênção. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que aprender a caminhar no tempo de Deus. Por quê? Porque nós somos de Deus. E é por causa disso, queridos, que nós entramos num estresse. Por isso que nós entramos, muitas vezes, numa angústia, numa ansiedade, de uma forma terrível. E não conseguimos viver a vida abundante que a Bíblia nos diz. Não é porque Deus não tem bênção para nós. É que nós estamos caminhando no cronos do nosso tempo, e não estamos caminhando no kairos de Deus, no tempo de Deus. Tem um outro texto aqui, que eu quero ler com vocês, no próprio Eclesiastes, capítulo 5, verso 15, eu vou ler com vocês aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 5, verso 15, diz assim: como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Olha que palavra séria. Salomão está dizendo o seguinte: olha, a gente veio sem nada e vai voltar sem nada. Então as pessoas se estressam de uma forma, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando com o terreno, com aquilo que é temporal, e esquecemos daquilo que é eterno. As coisas de Deus vão ter reflexo para a eternidade. Lógico que Deus nos abençoa nesse tempo, nessa vida, com saúde, com bênção, com prosperidade, muitas coisas boas Deus nos dá. Mas o nosso maior tesouro é aquele que nós acumulamos para a eternidade. Jesus falou, aquele tesouro que os ladrões não roubam, as traças não roem, não corroem. É um tesouro que está guardado no céu. E é a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha confiança em Deus, a minha perseverança em fé em Deus, que vai permitir que essas coisas cheguem.
eu estou trabalhando, estou vivendo para Deus, estou crendo que Deus tem algo melhor e muito maior para mim, né, do que o que tem nessa vida. Há um texto bíblico que diz assim: se nós olharmos só para essa vida aqui, seremos os mais miseráveis dos homens, porque nós temos que crer na eternidade, na salvação, temos que crer no que Deus tem para nós. É por isso que nós fomos alcançados com o Evangelho, por causa disso que nós estamos aqui hoje. Eu estou falando com vocês, vocês estão nos ouvindo aí na sua casa, onde você estiver nessa live, é porque nós nos aproximamos de Deus. Então temos que começar a andar no ritmo de Deus, no tempo de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Fala-se bastante sobre o Deus dinheiro, mas tem gente que tem o Deus Cronos. Na verdade, o termo Cronos da mitologia grega é sobre um Deus, o Deus do tempo, né? Então, para muitas pessoas, o tempo é um Deus. O tempo dele é precioso demais. E, por isso, às vezes, parece que ele não tem tempo para Deus, né? E a pessoa acaba ficando numa vida de corre para cá, corre para lá, agita para lá, e ele não descansa em Deus e não vive o melhor de Deus. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É preciso descansar, confiar. O que eu estou falando não é passividade, entenda bem. Tem gente que acha que eu estou pregando passividade, esperar é passividade. Principalmente aquelas pessoas que têm um temperamento mais agitado, mais de fazer, de acontecer, eles têm uma grande dificuldade em lidar com essa questão de aprender a esperar. Por outro lado, aqueles que esperam demais pelo seu tipo de temperamento, tem que tomar cuidado para não esperar quando Deus manda agir também, né? Então, a gente tem que lidar com os excessos para ter um equilíbrio, para aprender a confiar e saber o tempo de Deus, em compreender como Deus faz as coisas. Eu quero ler com vocês um outro texto em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando sobre o padrão de vida, né, do reino, ele ensina sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 34, último verso do capítulo. Diz assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Então Jesus está falando sobre a ansiedade, a preocupação com as coisas da vida. E ele usa vários exemplos, eu não vou discorrer aqui por causa do tempo, mas ao final, ele diz: você precisa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, e Deus vai cuidar das suas coisas. Você tem que aprender a viver dessa forma. Jesus está dizendo: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Quem fica ansioso, pastor, é aquela pessoa que está vivendo o Cronos. Quem está vivendo no Kairos não fica preocupado, porque ele sabe que Deus tem o controle de tudo. No tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer. Pastor, e essa situação que estamos vivendo? E essa pandemia, essa situação? Queridos, Deus jamais perdeu o controle. Não é porque tem uma pandemia que as promessas de Deus não vão se cumprir. Não é porque tem uma pandemia que a Bíblia não vai se cumprir. Não fica preocupado. Não é que aconteceu um desastre e Deus perdeu a direção. Claro que não, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Se nós formos ler a Bíblia, estudar, a gente vai ver que essas coisas estão escritas na Bíblia Sagrada. E dizem que são sinais dos tempos. Deus falou assim: observem as coisas. Assim como um homem observa o horizonte e ele percebe se vai chover, se não vai, se preparando para uma plantação, para plantar, para colher, ele aprende a interpretar o tempo. Assim também a pessoa de Deus tem que olhar para os tempos, olhar para os sinais do tempo e entender o que Deus está fazendo. Pastor, como é que eu vou conseguir entender as coisas do tempo? A gente já vai ler um texto aqui para vocês, para você poder compreender melhor. Quando nós não vivemos o tempo de Deus, não aproveitamos as oportunidades que Deus dá, vivemos o nosso próprio tempo, a gente começa a viver problemas. Às vezes nós oramos, pedimos, queremos, mas quando a bênção chega, a gente não entende a bênção. A gente não compreende como ela vem, a maneira que Deus está nos dando a bênção, e nós nos perdemos. E às vezes a bênção passa e nós ficamos, como diz, a ver navios. Vamos ler um outro texto aqui,
em Mateus mesmo, no capítulo 23, Mateus 23, versos 37 em diante. Mateus 23, 37. Diz assim: Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Esse texto, Jesus está chamando a atenção de Jerusalém, quando fala Jerusalém, não a cidade, mas o povo de Jerusalém, né? Sobre o que, irmãos? Eles estavam perdendo o tempo de Deus. Os judeus esperaram tanto tempo, oraram, lutaram tanto para estar na sua terra, para estar na sua cidade, para poder ver o Messias. O Messias veio, andou entre eles, curou, libertou, ensinou, abençoou, fez tantas coisas. Mas eles não perceberam que o Messias estava ali. Sabe por quê? Eles queriam um Messias diferente, um Messias do jeito deles. Um Messias, cada um imaginava um Messias de um jeito. Ele vai ser assim, ele será assim, ele vai ser um revolucionário, ele será um rei poderoso, vai matar os romanos, ele vai fazer isso, fazer aquilo. E quando ele chegar, ele vai dar comida para todo mundo, ninguém mais vai ter fome, ele vai fazer isso. Não, irmãos, não foi assim. Eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias. E Jesus estava dizendo o seguinte: vocês perderam um tempo, o tempo passou. Passou o tempo. Sabe o que vai acontecer? Depois de muito tempo, vai demorar muito para que vocês me vejam de novo. Está falando dos judeus em Jerusalém. E até hoje, isso não aconteceu de novo. Isso é uma das promessas do fim. O dia que Jesus vier, voltar, é a promessa que nós mais esperamos. A volta do Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor. Ele vai voltar lá em Israel e em Jerusalém. Mas quando ele veio, os que estavam lá perderam tempo, o tempo de Deus, perderam o Kairos, não perceberam. Às vezes nós não percebemos que Deus está em situações que nós achamos que não é. Aquele povo que era para adorar a Jesus, disseram: crucificam. Então nós não conseguimos entender. Pastor, mas como é que eu faço para entender? Já vou explicar isso para vocês. Mas eu quero ler um outro texto com vocês, para poder aprofundar um pouco mais desse ponto aqui. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Eu quero ler um outro texto, parecido com esse, na mesma situação, agora nas palavras de Lucas, para você poder entender isso que eu estou falando. Versos 41 em diante. Diz assim, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Do que está falando aqui? Está falando do Kairos. O tempo de Deus não era do jeito que eles imaginavam. Não era como eles estavam esperando. O Messias vem, a gente espera. O Messias estava na cara deles e eles não viam. Então, às vezes nós vivemos situações que nós não compreendemos, não entendemos, e nós perdemos oportunidades, chances, sabe, de receber a nossa bênção, de entender a nossa verdade. Por quê? Porque nós deixamos a oportunidade passar. Eu quero ler um texto com vocês para a gente entender como a gente lida com essa situação. Pastor, como é que eu vou entender o tempo de Deus? Como é que eu vou ter compreensão do tempo de Deus?
Primeira coisa, você precisa estar se relacionando com Ele. Tá? Intimidade com Deus, para conseguir ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, na Bíblia, na palavra, precisa de uma iluminação. Essa iluminação vem do Espírito Santo. E você só recebe essa iluminação relacionando-se com Ele. Mas aqui também nós temos em Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 5. É um texto bem conhecido. Diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, o ponto que eu disse que ia explicar para vocês como a gente deve fazer para entender o tempo de Deus, a primeira coisa é exatamente isso, é o quê? Pedir a Deus sabedoria. É uma coisa que, com meus olhos naturais, do meu próprio entendimento, eu não consigo entender, eu não consigo ver, eu não consigo compreender. Mas se eu digo, Senhor, me ajude. Senhor, eu quero entender, eu quero estar atento. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, é bom lembrar, quando ele fala de 10 virgens, falamos de pessoas preparadas para encontrar o noivo, de certa forma. Mas só que 5 eram prudentes e tinham azeite, e 5 tinham só um pouquinho de azeite na sua lamparina. Né? Eram chamados de loucas ou imprudentes. Quando a noite foi caindo, quer dizer, a coisa foi apertando, vamos falar de noite, a noite vai chegando, fala do quê? De problemas, dificuldades, de pressão. A noite traz consigo coisas ocultas, coisas que nos assustam, coisas que nos amedrontam. Quando a noite foi caindo, elas não tinham azeite suficiente para manter a lamparina acesa. E elas disseram para as outras, nos dê azeite. Falaram, não pode, nós não podemos, porque nós precisamos usar o azeite. E elas correram para buscar azeite. Enquanto isso, o noivo chamou. O noivo gritou, venham, venham. Aquelas 5 que estavam com azeite, estavam com as lamparinas iluminadas, entraram. E a porta fechou. Passou um tempo, as outras chegaram. Foram buscar azeite, mas quando chegaram, a porta já estava fechada. Que coisa triste. Então, às vezes, queridos, nós não entendemos que estamos perdendo o tempo das coisas. Como é que você se comporta, então? Buscando a Deus, buscando sabedoria em Deus, estando na presença de Deus. O azeite fala de presença do Espírito Santo na sua vida. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Falando da loucura do tempo, da escravidão do tempo, como eu disse no começo, quando nós pastores dizemos para alguém, você precisa buscar a Deus, como é que está a sua vida devocional? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando a Deus? Não tenho tempo, pastor. Estou numa correria. Existe uma coisa que agora o pessoal está repensando na vida, é o tal do tempo cronológico, no tempo de pandemia. Tem gente que está desesperado porque não tem nada para fazer. Viu, bispo? Netflix já assistiu tudo. As séries. Tudo. Tudo que já está repetindo já. Entendeu? É verdade. Porque ele quer passar o tempo. Ele está acostumado a trabalhar, pegar condução, pegar trânsito e tal. E o tempo corria rápido, ele não percebia. Agora ele está em casa. Mesmo que estão trabalhando em home office, tem essa vantagem de menos tempo de condução, de um lugar para o outro, até tem um pouquinho mais de tempo no geral. Não todos, mas na grande maioria tem tempo de sobra. Aí eu faço a pergunta, essas pessoas estão orando? Essas pessoas estão lendo a Bíblia? Essas pessoas estão buscando a Deus? Ou não? Porque, vou dizer para vocês, irmãos, devocional, oração, isso deve ser um hábito e não algo esporádico. Orar não é só o domingo, quando você vem na igreja, faz uma oração junto com o pastor, né, e vai embora para casa. Não, é para ter relacionamento com Deus. Então, quando chega um tempo de crise como essa, a pessoa tem até tempo, mas ele não tem intimidade, ele tem que buscar, tem que correr atrás.
E eu vou dar um conselho para você. Corra atrás enquanto ainda há tempo. Nós não sabemos quando o noivo vai voltar. Quando é que as coisas vão chegar? A gente não sabe o tempo de Deus. Porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E uma coisa é certa. Uma coisa a gente precisa entender. Sabe o quê? Que para todos nós temos um tempo determinado nessa terra. Ou a gente vai pela morte, ou a gente vai através da volta de Jesus, como servos de Deus. Estamos preparados para isso? Estamos prontos para isso? Ai, pastor, não fala nisso, que tu só fala nisso nos jornais. Eu não estou falando disso agora, irmãos. Estou falando do relacionamento que você tem com Deus, se você está preparado para encontrar-se com Deus. Ah, mas não sei quando. Se você não preparar agora, na época da pandemia, você vai preparar quando? Fala para mim. Quando é que você vai conseguir o tempo? Agora, as pessoas pediam, Senhor, eu queria ter tempo, Senhor. Vocês estão tendo tempo agora, Deus atendeu vocês. Vocês têm tempo, de sobra, bastante tempo. E como é que está o seu relacionamento com Deus? O quanto você leu da Bíblia, o quanto você orou, lendo bons livros, livros cristãos, está edificando, está sendo abençoado, está se preparando? Deus dá oportunidades, Deus alerta, Deus dá sinais que são para chamar a nossa atenção, para que nós possamos nos aproximar dele. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de compaixão. Esses sinais que acontecem, as pessoas veem como um mal, mas Deus está chamando a nossa atenção, para nós nos prepararmos, para nos aproximarmos dele. Para a gente viver o quê? Não o tempo dos homens, mas o tempo de Deus, para vivermos o Kairos. As bênçãos que vão acontecer no tempo certo, na hora certa e do jeito de Deus. Então, se você tem dificuldade de lidar com esse tempo de Deus, primeiro conselho, peça sabedoria a Deus. Ore, fala, Senhor, eu quero estar sintonizado com o Teu Espírito Santo, eu quero estar em comunhão, eu quero estar conectado, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai cumprir as suas promessas, mas eu quero estar atento, eu não quero estar dormindo, eu não quero estar cochilando, eu não quero estar distraído, eu não quero estar desatento, eu quero estar ligado com o Senhor. Tem pessoas que são tão conectadas, o tempo todo, em tempo real, que acontece aquilo, sabe de tanta coisa, sabe da vida de todo mundo, a vida dos artistas, a vida dos cantores, sabe tudo. Mas se você perguntar, fala para mim nome de meia dúzia dos apóstolos, eram 12, não vamos pedir os 12, vamos pedir 6, a pessoa não sabe. Ah, cita um texto bíblico, não sabe. Palavra, não sabe. O tempo dele é tudo para essas coisas. Ele está sempre conectado, informação, ele sabe quem é, quem não é, o que foi, quem namora, quem deixou, quem casou, quem juntou, sabe tudo. Mas as coisas de Deus a pessoa não sabe nada. Ele está completamente perdido no tempo espiritual, ele está conectado no Cronos. Em tempo real ele sabe o que está acontecendo lá na China, na Rússia, sabe tudo. Mas nas coisas celestiais, ele é uma pessoa completamente ignorante. E por isso, a bênção passa, como Jesus está citando aqui no texto que nós lemos em Mateus e em Lucas, a bênção passou, o povo andou junto com a bênção e deixou a bênção embora. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Por isso estamos compartilhando essa palavra, para você viver no tempo de Deus, para receber as bênçãos no tempo de Deus, para não perder a paciência, para não ficar irrequieto, para não ficar ansioso, para confiar que todas as coisas estão ocorrendo segundo a vontade de Deus. Então, vamos ver um outro texto, eu quero voltar lá para Eclesiastes, só que agora no capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, no verso 4. Eclesiastes 11, verso 4. Diz assim, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então agora, Salomão fala de um tempo de semear. Aí você fala, pastor, mas você não falou sobre esperar, confiar? Irmãos, todos nós esperamos a colheita.
Mas para ter colheita tem que semear. Quando eu falei de orar, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, isso tem a ver com semear. E Salomão chama a atenção, diz o seguinte, olha o termo que ele usa aqui, ó. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor que a outra. Quer dizer, nós temos que estar o quê? Diligentes, esforçados, dedicados. Se você era dedicado a Deus, dedique-se mais ainda. Se você se esforçar pelas coisas de Deus, esforce-se mais ainda. Se você está sendo uma pessoa que vive o Evangelho na prática, servindo as pessoas, abençoando pessoas, cuidando de pessoas, faça ainda mais, faça melhor do que você está fazendo. Ame mais, pratique mais a vida cristã. Por quê? Porque nós nunca sabemos o que vai produzir, o que não vai. Nós estamos semeando. Salomão fala, não fica olhando para o tempo, para a nuvem. Quem fica olhando para a nuvem, para o tempo, ele olha, acha que vai ser assim, e não faz. Então, nós temos que semear para nós colhermos. Se você semeou, você está esperando uma boa colheita. Aí vem a pergunta, a gente está finalizando nossa palavra aqui. Aí vem a pergunta, o que você semeou para você colher agora durante a pandemia? Será que você está ansioso e preocupado porque anteriormente você não semeou nada? Ou semeou tão pouco que não é suficiente para você sobreviver durante a pandemia? Jesus falou o seguinte, que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Quer dizer, você tem que juntar, você tem que ter para você gastar na hora que precisa. Para você colher, você precisa semear. Muitas pessoas conhecem inúmeras promessas de Deus, mas toda promessa de Deus, ela está aliada, está atrelada a algum tipo de compromisso, de atitude, de plantio da nossa parte. Quase todo mundo, se você perguntar, quer uma bênção, quer colher, mas você está plantando? Porque você está esperando o tal do tempo de Deus, que eu falei agora há pouco, mas ele não vai chegar. Por quê? Porque você não plantou. Se você plantou, não se preocupe, ele vai chegar. Mas se você não plantou, ele não vai chegar. O que eu faço, pastor? Comece a plantar. Planta de manhã, planta de tarde. Corre atrás. Aproveite o tempo que você tem mais livre, que a maioria de vocês tem na pandemia. Ore mais, busque a Deus, dedique às coisas espirituais. Por quê? Porque nós queremos uma boa colheita, queremos ser abençoados. Sabe? As pessoas querem colher bons frutos, mas querem plantar coisas diferentes. Você só pode colher o que você plantou. Se você plantar feijão, daqui uns 3 meses, um pouco mais, você vai colher feijão. Aqui tem isso a ver, pastor. Você vai colher feijão, na hora que você colher o feijão, sabe o que vai acontecer? A planta acaba ali, você comeu o feijão, aí você tem que fazer o quê? Plantar de novo. Agora, vamos supor que você está plantando castanha. Você pega uma castanheira, leva mais de 10 anos para começar a produzir, começa a produzir um pouquinho, mais de 10 anos para ela ter uma produção plena. Só que é uma árvore que vive mais de 500 anos. Há relatos de árvores com 800, 1.000, até 1.500 anos na Amazônia. Antes do Brasil ser descoberto, já tinha castanheira que está lá hoje. E está ainda produzindo frutos. Eu quero perguntar, você está plantando feijão ou você está plantando castanha? Demora. O que é bom, demora mais. O que é uma bênção maior, ela vai custar mais esforço. Esperar, plantar, confiar, depender de Deus, o kairós de Deus. Se você quer coisas momentâneas, você tem, mas você tem que entrar num processo maluco de correr atrás. Eu quero uma bênção, venha orar por mim. Eu quero ir, venha orar por mim. Ele nunca ora, nunca busca, nunca semeia. Então ele vai colher sempre coisas muito rapidamente, mas aquilo não vai permanecer. Você quer alguma coisa que permaneça? Busque a Deus. Viva o tempo de Deus. Viva na presença de Deus. O kairós de Deus existe, é uma realidade. Mas ele vai ser uma bênção para uns e para outros maldição. Bênção para aqueles que aprenderam a semear e a confiar em Deus. E a viver na presença de Deus. Vai ser uma maldição para aqueles que estão desatentos. A bênção pode até chegar, mas ela vai passar e você não vai perceber. Eu quero orar com você nesta noite. E quero que você peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça.
Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero aproveitar esse tempo que ainda temos, Senhor, para me dedicar às coisas sagradas. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. E nós oramos, ó Deus, confiantes na Tua palavra. Meu Deus, quantas vezes a bênção passa por nós e nós não percebemos que estamos desatentos, estamos desligados, estamos conectados no cronos, no tempo dos homens, numa correria, numa agitação, e não estamos olhando para as coisas espirituais. Vemos uma vida ansiosa, de preocupação, de correria, porque não aprendemos a confiar, a depender do Senhor. Mas eu lhe peço, meu Deus, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha trazer paz a este coração. Sim, Senhor, venha trazer paz para que essa pessoa aprenda a confiar no Senhor e saber que todas as coisas têm o seu tempo. No Teu tempo, no Teu Kairos, tudo vai acontecer. Conforme semeamos, é aquilo que nós iremos colher. Espírito Santo, ajude essa pessoa a ter sabedoria, a interpretar o tempo, a conhecer a Tua vontade, Senhor, para que todos sejam abençoados. Pai, que os Seus filhos possam vencer a ansiedade, a preocupação, o nervosismo, o estresse que tem tomado conta, Senhor, de tantas pessoas durante essa pandemia, mas que a Tua paz esteja nos corações dos Teus filhos, na certeza que todas as coisas estão debaixo das Tuas mãos e o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu lhe peço, ó Deus, abençoe os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.